Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando e a gente agora, semana passada nós exploramos uma das ferramentas do Chrome Music Lab e eu indiquei alguns aplicativos, algumas outras ferramentas. Hoje a gente vai entender e ver todas as ferramentas que estão aqui disponíveis no Chrome Music Lab. O Chrome Music Lab é uma ferramenta criada pelo Google em que você tem diversos experimentos para você estudar música, de forma divertida, de forma simples. E assim tem outros laboratórios do Google, tem cursos e etc. Mas como o nosso assunto é música, a gente começou falando sobre o hip hop e tal, e eu quero explorar com vocês mais esse assunto, mas eu estou aproveitando para falar um pouquinho sobre música, e a gente vai falar posteriormente sobre teoria musical e etc. E eu quero me aprofundar com vocês sobre isso, até para a gente poder entender o porquê que o hip hop é tão importante, porquê que o hip hop é sim uma expressão cultural muito boa e válida, principalmente aqui no Brasil. Primeiro a gente tem que entender sobre o que é música, como se faz música. E aí sim, a partir desse conhecimento, a gente explorar as diversas linguagens e saber definir, tem uma frase que para mim quando eu aprendi ela foi muito libertadora, que é assim, nem tudo que eu gosto é bom, nem tudo que é bom eu gosto. Eu entendo quando você diz que não gosta de um determinado estilo musical, ou que você não consome um determinado estilo musical, ou o que quer que seja de produção artística. Mas a gente tem que saber reconhecer quando algo é bom ou é ruim. Mesmo que eu não goste, mesmo que não faça parte do meu gosto, eu saber que é bom ou que é ruim é importante. Você consegue definir melhor aí da onde inclusive vem os seus gostos musicais. Boring. Mas bem, a gente está aqui para falar do Chrome Music Lab. Então ele é uma série de ferramentas, em que você vai explorar a complexidade da música de forma geral aqui, entendendo quais são as ferramentas aqui, entendendo como funciona a música. Só para vocês saberem, apesar do nome, Chrome Music Lab, ele não é uma ferramenta restrita ao navegador da Google, Você pode entrar com qualquer navegador, através de qualquer aparelho que tenha conexão com a internet, tendo função touch ou não, E eles quiseram, através dessa ferramenta, democratizar esse ensino básico da música, Tentar entender facilmente o que é a música. Aqui a gente tem uma série de tecnologias empregadas, Essas tecnologias aqui, elas são todas open source, de livre acesso, e todas as pessoas que quiserem, elas podem utilizar o API, o código-fonte aqui dessas tecnologias que estão aqui, para compilar, para fazer programas, etc. Porque o documento das APIs dessas tecnologias aqui são de código aberto, e aí qualquer pessoa da internet pode pegar, explorar e criar suas próprias tecnologias a partir dessas, Então a gente vai entender como usar, e eu espero que vocês entrem no link que vai estar aí na publicação e explorem as diversas ferramentas, tá bom? Vamos lá, vamos ver as experiências que nós temos aqui. Então temos o Songmaker. O Songmaker é uma ferramenta que a gente explorou na aula passada. Simplesmente aqui nós temos essas casinhas aqui que representam notas musicais.
Só lembrando, cada divisória dessas aqui, nós temos aqui, seriam 2 tempos, né? A gente pode aumentar 4, 8, a gente pode modificar isso aqui, são os tempos, né? Qual é a separação aqui entre as notas. Cada retângulo maior desse aqui trata-se, na verdade, de uma oitava, né? Nós temos aqui uma oitava acima, uma oitava abaixo, né? Que a nota ela fica mais baixa, mais alta, mais grave ou mais aguda, né? Conforme a gente vai subindo aqui essas oitavas. Aqui embaixo nós temos a bateria, né? Nós temos aqui o timbal e nós temos o bumbo. Aqui nós temos os instrumentos possíveis de produzir essas notas. Então, nós temos o piano, nós temos cordas, né? Seria equivalente ao violão, né? Nós temos instrumento de sopro. Aqui nós temos sintetizador. Nós temos a marimba. Seria aquele tecladinho manual, né? Aqui nós temos os tipos diferentes de bateria, tá? Nós temos bateria eletrônica. Nós temos a bateria. Nós temos aqui os bloquinhos, né? Os blocos de madeira, né? Sonzinho de bloco de madeira. Nós temos aqui a caixa, né? A bateria acústica. Nós temos aqui bongô. E a eletrônica, né? São tipos diferentes de bateria, tá? E aí, aqui são feitas explorações de criação musical, por isso o Songmaker. Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! Por isso o Songmaker, né? A gente pode criar músicas, a gente pode fazer covers de músicas, né? Então aqui, ó, outra coisinha bacana de saber. A gente tem também a questão do tempo, né? Quantas batidas por minuto eu vou ter aqui. Então, aqui eu determino a velocidade, né? Em tempo eu determino a velocidade através de quantas batidas por minuto eu vou ter na minha música. Então, dependendo da velocidade da música, você determina aqui o tempo que você gostaria para ela, ok? Aqui nós temos a gravação de microfone, que aí você canta a sua música, ele vai determinar as notas. Então, ó, se eu colocar aqui, minha voz é mais grave, ela tá um pouquinho mais abaixo. Se eu vou falando mais fino, ela vai subindo a nota. Tá? E aí, se você quiser saber, por exemplo, que nota que é uma determinada música, você pode cantá-la e ele vai mostrar pra gente onde entra a nota, tá?
Simples assim. Ele vai mostrar e aí você consegue encaixar onde vai a nota, ok? Bom, aqui nós temos também as configurações. Deixa eu colocar aqui o número de batidas por compasso. Aí eu posso colocar, por exemplo, 4 batidas, né? Cada compasso, aí teria espaço para colocar 4 itens ali. Comprimento. Aqui eu posso determinar, ó, por exemplo, aqui eu coloquei 4, certo? Vai ficar 4 espacinhos aqui em cada compasso. Vamos lá. Se eu aumentar comprimento, olha só o que aconteceu. Antes eu tinha 4. Então eu tenho o número de batidas aqui por compasso. Eu posso colocar 6, 8. Mas vamos deixar 4. Temos aqui 4, né? A gente dividiu ali nosso compasso, nosso tempo em 4 espacinhos. A escala. Aqui trata-se da escala musical. É a principal, pentatônica ou cromática. Quando eu for me aprofundar ali sobre música, aí eu vou explicar certinho como que funciona essas escalas aí. Ó, já ficou mais agradável ali. Aqui começar em, ali naquelas linhas ali, né? A de baixo, ela começa no meio, ela começa embaixo, ela começa alto, né? Aqui vai determinar baixo, grave, alto, agudo, certo? E também que nota que vai ser a determinante ali da minha música. Então eu consigo determinar em que nota a minha escala ela vai estar, né? Em que tonalidade a minha escala vai estar, tá? Então, por exemplo, eu poderia colocar, eu coloquei aqui em Fá, poderia colocar em Sol a minha escala. Ó, peraí. Vamos colocar em Dó para vocês verem a diferença. Certo? Então eu consigo determinar aqui qual vai ser a tonalidade da minha escala. E o alcance é até onde as notas vão alcançar, né? Do mais agudo até o mais grave, ok? Então, ó, eu tenho todo esse espaço, eu posso criar mais espaço se eu precisar. E aí eu consigo criar ou fazer covers de música, tá? Terminado isso aqui, eu venho simplesmente aqui em salvar. Ele vai me dar um link para essa música que foi salva, tá? Eu posso compartilhar no Facebook e no Twitter. Posso embedar. O que é embedar? Eu pegar esse código aqui e colocar no código do meu site e aí ele vai ter uma janelinha com isso aqui, tá? É o que a gente chama de embedar, né? Que embed, embutir. Eu posso baixar em MIDI, que é um formato de áudio bastante usado em teclados, etc. Né, que ele é um formato de música mais simples e é muito utilizado na automatização de teclado para você criar uma melodia por cima e tal. Ele é um tipo simples, tá, de música. E o WAV, né, o Wave, ele é um formato padrão do Windows, então ele vai puxar a música exatamente como ela não vai simplificar, né? Tá bom? Então é isso. Aqui é o Songmaker. Vamos então para ritmo. Bom, ritmo é um padrão de som no tempo, né? Os ritmos mais comuns, eles se repetem a cada 4 batidas, tá? Mas também pode ser a cada 3, 6, 8, né? Independe. Tá? Aqui a gente utiliza essa ferramenta para criar os nossos próprios ritmos. Então nós temos aqui o som mais grave, mais agudo, né? Tambor, caixa e triângulo. Então nós vemos do mais grave até o mais agudo,
tá? E aí a gente determina o que a gente quer que toque. A cada tempo aqui. E se eu apertar o play, ó. Ok? Então assim, eu posso, por exemplo, colocar aqui um ritmo mais... Então aqui é um estudo de ritmo, né? Aqui, quando eu aperto na seta, ele muda o monstrinho e muda o som também produzido, ó. Então nós temos aqui, ó, um som mais grave, o som da caixa, né, o som médio e o agudo timbalzinho. Então posso colocar, por exemplo, vamos colocar timbal, timbal, caixa, timbal, timbal, bum. Então nós temos aqui timbal, timbal, caixa, timbal, timbal, tambor e timbal, caixa. Vamos ver como que fica? Tá? Se a gente muda aqui, também muda o som, né? Ó, aqui seria o bloquinho, né? Temos o mais grave, ó, o médio e o mais agudo, que ali também é bloquinho, mas bloquinho pequeno, né? De madeira, né? Então dá para eu brincar aqui com os ritmos aqui, com os tempos. Aqui já é, seriam atabaques aqui, né? Ó, mais grave, mais agudo e mais agudo aqui com a cacheta, né? Então, ó, eu posso criar então eu consigo brincar com o ritmo dos diferentes tipos de instrumento. Eu não preciso nem falar qual é o meu favorito, né? Bom, então aqui é o estudo de ritmo. Nós temos também o espectrograma. Aqui é a imagem do som, né? Aqui a gente vai ver a imagem do som. Ele mostra as frequências que compõem o som, do mais alto para o mais alto, do mais alto para o mais baixo, do mais baixo para o mais alto. E como muda com o tempo, né? A gente vai ver como esse som muda com o tempo. Então aqui eu vou mostrar rapidinho só dois aqui interessantes, que eu quero que vocês explorem aqui essa ferramenta por vocês mesmos, né? Mas só que aqui ele pode mostrar, por exemplo, para mim o espectrograma da minha voz, né? Se eu cantar, ele vai desenhar para mim aqui como que fica graficamente a minha voz no espectro aqui, né?
eu posso aqui também desenhar. E aí ele vai produzir som através do meu desenho. Ó, se eu venho para baixo, ele produz som mais grave. Conforme eu vou subindo, ele vai fazendo sons mais agudos, né? Sons eletrônicos mais agudos. E aí tem todas essas ferramentas aqui embaixo para vocês explorarem, ok? Bom, aqui nós temos os acordes. Basicamente, o que você tem que saber aqui? Cada acorde ele é composto de 3 notas. Então, quando você clica em uma nota aqui, ele vai mostrar para gente um acorde que começa com aquela nota, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, e inclusive quem conhece um pouquinho sobre piano, conhece um pouquinho sobre música, você consegue tocar aqui tranquilamente, tá? Então aqui ele vai mostrar para mim o que são esses acordes, né? Essa sequência de 3 notas aí, esse composto, na verdade, de 3 notas que formam um acorde. Então cada nota que eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim as notas que se seguem para formar um acorde daquela nota. Ondas sonoras. Ondas sonoras, elas servem para a gente entender como que a música ela se propaga no ar, tá? Porque a gente é cercado de ar por todo o espaço à nossa volta. E aí a nota ela vai se propagar de uma determinada forma. Ela vai criar uma ondulação nesse ar para viajar através desse ar e chegar até o nosso ouvido, onde a gente vai identificar. Tem notas que elas vão mais devagar, tem notas que elas vão de formas mais rápidas, né? Mas só que elas vão criar determinados desenhos. E esses pontos azuis aqui, eles representam o que seria as moléculas de ar indo para frente e para trás, enquanto o som viaja por elas, tá? Aqui no caso eu tenho a lupa para ampliar ou reduzir aqui o zoom, para eu ver essas partículas, né? E aqui eu vou brincando com as notas, tá? Então é como se eu estivesse vendo o ar que está acima aqui do meu piano e eu vejo como a nota se propaga nas partículas do ar, ok? Então aqui é interessante para vocês também explorarem e ver como funciona de forma física a música. Arpejos. Aqui tem um recurso muito interessante que é o seguinte: aqui você consegue tocar uma música inteira como se fosse um instrumento, né? E aí você coloca aqui o arpejo, ele é um acorde, tá? Tocado uma nota por vez, ok? E aqui eu posso criar um arpejo a partir de padrões, tá? Então eu toco na roda aqui para explorar os arpejos, né, os acordes menores e maiores, e aí eu crio arpejos a partir daí, tá? Então, por exemplo, por que isso aqui é interessante? Que eu consigo tocar qualquer música que eu quiser aqui, só conhecendo um pouquinho sobre as notas musicais.
Aqui eu determino o tempo, né? Aqui embaixo, aqui, ó. O que é esse desenho aqui? Isso aqui é o metrônomo, tá? Isso aqui serve para contar os tempos, tá ok? E aqui eu determino quantas batidas por minuto eu terei na minha música aqui. Certo? Então explorem aqui, os arpejos é muito bacana, tá? Bom, aqui eu tenho o Kandinsky. Esse aqui é um dos meus favoritos, porque eu não preciso nem falar, né? Sou professor de arte e eu achei uma das ferramentas mais legais, porque ela é inspirada em um artista plástico chamado Vassily Kandinsky, né? Que ele comparou o ato de pintar com o de fazer música. E aí o que acontece? Nesse aplicativo Kandinsky, você transforma qualquer coisa que você desenhar em música. Então, vamos supor. Quando eu toco aqui, eu altero as cores. E os sons produzidos. Certo? Então eu consigo, vou limpar aqui. Desenhar mais simples. Então, ó, conforme o lugar que você desenha, a forma que você desenha, o som sai diferente, tá? Desenhe com o mouse aqui, mas, por exemplo, se estiver usando o celular, você vai desenhar com o dedo e assim por diante. Tá? Então, cada desenho que você faz e no local onde você faz, produz sons diferentes. Aqui é o produtor de melodias, tá? O Melody Maker, ele serve da seguinte forma, que eu tenho a grade, que elas são uma interface para você criar melodias, né? O tempo ele vai se mover, o tempo de música, tá? Ele vai se mover da esquerda para a direita e de cima para baixo, ok? O tom ele vai vindo do mais alto para o mais baixo, ou seja, do mais agudo para o mais grave, de cima para baixo, tá? Então o tempo ele vai se mover da esquerda para a direita. Dá também para a gente criar músicas
ir brincando aqui. Ah, eu preciso preencher todas? Não, você pode simplesmente pular casas, né? Vai depender aí do que você quer. Então ele vai criar melodias aí. Aqui ele serve para quê? Você duplica a nota no tempo seguinte. Então a música ela fica mais encorpada, né? É como se fosse uma segunda voz, tá? Então esse daqui é o Melody Maker para você criar melodias. Esse aqui é o Voice Spinner. O que é esse Voice Spinner? É para você experimentar com a sua própria voz, tá? Então eu vou aqui utilizar o microfone e vou gravar um som, certo? Quando eu faço isso, eu tenho essa barrinha aqui embaixo. Se eu avanço ela, eu vou aqui utilizar o microfone e vou gravar. Eu vou aqui utilizar o microfone e vou gravar. Eu vou aqui utilizar o microfone e vou gravar. Eu vou aqui utilizar o microfone e vou gravar. Eu vou aqui. Eu vou. Vai ouvir E não for em Brasil, eu vou. Vai ouvir e não for em Brasil, eu vou. Vai ouvir e não for em Brasil, eu vou. Vai ouvir e não for em Brasil. Então dá para você ir manipulando a sua voz e a velocidade. E aí você vai invocar alguma coisa se você rodar ao contrário. E não for em Brasil, eu vou. Vai ouvir e não for em Brasil, eu vou. vai ouvir e não for em Brasil, eu vou. Certo? Então aqui é para você manipular a sua voz através desse spinner. Harmônicos. Aqui é uma série harmônica, né? Que a gente tem um conjunto de frequências que ele tem uma relação bem simples, né? 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido, 4 vezes mais rápido e assim por diante. Então, intervalos musicais eles surgem como fenômeno natural, como a oitava e o acorde maior, tá? Então, aqui eu vou clicando em cima. E aí eu vou brincando aqui com os harmônicos, tá? Bom, aqui na sequência eu tenho o piano roll. Piano roll é o seguinte, antigamente você tinha pianos que funcionavam de forma automática através de um rolo, né, em que era marcado no papel que nota que deveria ser tocada, né, em qual tempo, era conhecido como piano roll, né, esse sistema. Então, aqui eu tenho algumas músicas de exemplo. E aí eu posso alternar entre um som eletrônico sintetizado, né, e o piano propriamente dito. Tá? Aqui é o sintetizador. E aqui é o piano. Para a gente perceber como funcionam os dois. E aqui também tem um recurso muito interessante que é o seguinte, você pode gravar a sua voz, aula de arte. E ele vai fazer o quê? Ele vai encaixar o que você disser dentro das notas aqui. Então, por exemplo,
aula de arte. Quando eu der play, ele vai encaixar o que eu falei dentro dessas notas. Ou o que eu cantei, tanto faz. Então ele vai brincar aqui com a sua voz, encaixando nas notas, tá? Tem várias canções aqui de domínio público, tá? Então você consegue brincar aqui com a sua voz, encaixando nessas músicas famosas, conhecidas aí. Aí aqui nós temos os osciladores. Os osciladores, ele emite um som vibrando, tá? Em uma taxa constante, ele sempre vai seguir uma onda. E essa onda a gente conhece como frequência. Então a gente vai pegar essa frequência, a gente vai arrastar para cima ou para baixo, alterando a frequência do oscilador, né? E a gente vai ouvir diferentes tipos de sons e temos diferentes tipos de osciladores. Então, por exemplo, ó, aqui esse oscilador aqui é o quadrado, né? A frequência aqui dele está em 440. Então, ó, para quem conhece Doctor Who ou Rick and Morty, o que seria a serra, né? A frequência aqui, o oscilador, o tipo de oscilador é a serra e a frequência já é 1013. É muito mais alta, né? Então é muito mais aguda. Certo? Muito mais aguda. Aqui nós temos o triângulo, também é uma frequência mais aguda, que é que ela está 1044, né? Aqui lembra mais ainda, Rick and Morty, né? Então, para vocês verem que é utilizado. Inclusive tem um instrumento musical que ele trabalha com oscilação, que é o teremin.
Então, isso aqui são os osciladores. Aí aqui nós temos as cordas. Nas cordas é o seguinte, a gente é um experimento, tá? E que ele mostra pra gente a relação matemática natural entre o comprimento de uma corda e o som dela, né? Conforme a gente vai dividindo ela em diferentes porções, a gente obtém um som diferente. Então, por exemplo, se a gente pega a segunda corda, que ela está na metade, ela vai ter um som. É o mesmo som que teria aqui. Aqui eu tenho a corda inteira. Se eu corto ela no meio, se eu aperto, por exemplo, eu tenho um violão, aperto o traste na casa do meio aqui da corda, ela vai mudar o som. E é a mesma corda, tá? Se eu mudo aqui as porções, se eu divido elas de modo diferente, eu obtenho diferentes sons. Né? Do mais agudo ao mais grave. Ok? Então ele mostra essa relação matemática com a música. Ok? Então, essas são as ferramentas do Chrome Music Lab. Explore elas, aproveite. Tá? Se quiser mandar um feedback, um comentário lá pra gente, se quiser mandar um vídeo de você explorando, se quiser mandar pra gente o áudio de você mexendo, fique à vontade, tá bom? Então é isso daí e até a próxima aula. Então dá para você ir manipulando a sua voz e a velocidade, e aí você vai invocar alguma coisa se você rodar ao contrário. O que tu vieste fazer aqui na Terra? Eu vim trazer desgraça, vim trazer os mal, trazer as coisas ruins, trazer problema pros outros. É problema, é problema. Tá bom, eu vim botar os filhos dos outros na maconha, espalhar maconha. Ah, então tu és traficante, né? Eu não sou traficante não, põe os filhos dos outros na maconha, cheirar maconha, fumar cocaína, essas coisas, caótica. Mas maconha não se cheira e cocaína não se fuma. Então aqui, ó, outra coisinha bacana de saber. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora. Ah, vocês estão esperando um teaser do Deadpool 2. A gente não tem dinheiro pra isso não, tá? Estão esperando o Samuel Jackson aparecer de tapa-olho, roupinha de couro apertada. Vão. Ah, mas eu posso contar uma coisa. É meio que um segredo. Na sequência, vamos ter o Cable. Um personagem incrível. Braço biônico, viaja no tempo. Não temos ideia de quem vai interpretar. Pode ser qualquer um. Só precisa ser um cara alto com a cabeça chata. Pode ser o Mel Gibson, Dolph Lundgren, Keira Knightley. Ela consegue, quem sabe. Enfim, isso é segredo. Aí, não deixem o lixo espalhado aí não, tá? Isso sim é coisa de babaca. Vão.